Nós vimos no módulo passado que o ser humano, a dimensão mais perfeita do ser humano é aquilo que nós chamamos de espírito, que é como se fosse a cúpula da alma. Assim como a igreja tem uma cúpula, né, na arquitetura tradicional, a alma tem essa cúpula, que é onde reside ali a nossa inteligência, a nossa vontade, que a gente chama de espírito. É uma região que não depende do corpo e que, portanto, se o seu corpo morrer, passar um caminhão em cima do seu corpo, essa região continua ali. A principal faculdade espiritual do ser humano é a inteligência. Tá? E, portanto, olha só, a finalidade de um determinado ser, ela tem que necessariamente estar relacionada com a faculdade mais perfeita que esse ser possui. Vocês imaginam se Deus faz lá o ser humano dotado de inteligência, mas a finalidade da vida dele é só comer, é só se alimentar. Seria um contrassenso. É como você, sabe, às vezes acontece isso, né? Você tem Acontece isso comigo. Eu, quando era moleque, época de ensino médio, eu trabalhava eu fazia página, homepage, né? Página de internet. E numa época que a internet era muito primitiva, a gente fazia tudo no braço mesmo. E já existia o famoso programa Photoshop, né? Que vocês conhecem. Isso lá na década sei lá, primeira década dos anos 2000, década de 90, final da década de 90, alguma coisa assim. E eu era especialista naquele programa Photoshop. E eu ainda sou. As artes do meu Instagram, quem faz sou eu. Só que eu ainda sou especialista naquele Photoshop. Que eu nunca mais estudei isso, comecei a trabalhar com outra coisa. Só que hoje eu tenho um Photoshop aqui que eu uso, que é o mais atual, que tem um monte de recursos que eu simplesmente não sei usar. Né? E eu levo muito tempo para fazer uma bobeirinha. Porque eu vou fazendo tudo, eu não conheço mais os recursos. Tem um amigo meu que chega aqui e fala assim: não, Sérgio, para fazer isso aí é o seguinte, ele digita um comando ali e fica pronto. Eu não, eu tenho que recortar um negócio, colar, salvar uma outra imagem, jogar uma S para sair a coisa que eu quero. Porque eu estou dirigindo uma Ferrari com quem só tem a tecnologia ali de um carrinho de mão. Ou seja, eu estou, nas minhas mãos, o Adobe Photoshop está atingindo a sua perfeição? Não está. O uso que eu faço dele está muito aquém daquilo para o que ele foi feito. Ó. Percebe? Um ser humano cuja finalidade estivesse somente no prazer, no dinheiro, no sexo ou no que for, seria uma coisa dessa ordem. E justamente por isso nós sabemos e sentimos que nós não atingimos a nossa perfeição nessas coisas. Por isso sempre fica um gostinho de tédio, de frustração, uma angústia. Esse vazio pode se converter em muitos sentimentos diferentes. Uhum. Você pode, inclusive, passar a vida inteira sem se preocupar com ele, mas quando a morte vai chegando perto, geralmente ele começa a falar. Você começa a ter a sensação de que, caramba, eu, né, fui feito para uma coisa e me entreguei a coisas inferiores. Assim, a minha parte, a parte da minha alma, que é genuinamente humana, ficou sem o alimento próprio dela. Uhum. Então, a finalidade de um ser, ela é medida de acordo com aquilo que esse ser tem de mais perfeito, com a diferença específica dele, com aquilo que só ele tem. E a diferença específica do ser humano é a razão, é a inteligência. É a capacidade de conhecer o ser das coisas. O que quer dizer que a finalidade do ser humano tem que estar ligada ao conhecimento do ser. Ela tem que estar ligada ao conhecimento do ser. E a inteligência humana, ela não é a capacidade de conhecer este ser ou aquele ser. Ela é a capacidade de conhecer qualquer ser. Assim como o seu olho,
a sua visão não é a capacidade de perceber o verde, mas é a capacidade de perceber qualquer gênero de cor, a sua inteligência não é a capacidade de perceber seres corpóreos, seres temporais, seres de um tipo ou de outro. Ela é a capacidade de perceber qualquer ser. E é só por isso que nós alcançamos a noção de ser. Por isso que nós entendemos. Quando eu falo ser, vocês entendem. É meio nebuloso, mas todo mundo sabe. É aquilo que existe. Pode ser uma caneca, pode ser uma pessoa, pode ser um anjo, mas tem que existir, tem que ser real. O objeto da nossa inteligência é o real, é o ser. E observando as coisas, observando o mundo, ouvindo a revelação e etc., a gente chega na conclusão de que, cara, existe um ser acima de todos os seres, que é o ser infinito, absoluto, que nós nomeamos de Deus. Deus nada mais é do que a palavra, a partícula que designa aquele que é, no sentido pleno e puro. Nós não somos aquele que é, porque eu não sou. Eu não posso dizer assim, eu sou aquele que sou, como Deus disse a Moisés. Eu tenho que dizer, eu sou um humano. Eu sou o Sérgio. Isso significa dizer que eu não sou gato e que eu não sou o Lucas. Agora, Deus, quando diz o que ele é, ele não limita o que ele é. Ele simplesmente diz, eu sou o que sou. Eu sou aquele que é. Então, Deus é o ser no sentido absoluto. E se a sua inteligência é a capacidade de perceber o ser, ela só vai se satisfazer quando ela apreender por uma visão esse ser absoluto. Todos os seres relativos, todas as criaturas que a sua inteligência assimila, não satisfazem, não preenchem ela. Porque você, eu entendi o que é um gato, mas assim, nem tudo é gato, né? Eu queria entender aquilo lá. Ah, é um cachorro, mas nem tudo é cachorro. Eu queria entender aquilo lá. No fundo, essa possibilidade de entender várias criaturas e de nunca esgotar esse entendimento deriva do fato de que a sua inteligência, em última instância, foi feita para apreender o ser absoluto, para apreender Deus. E isso é o que a gente chama de visão beatífica. E se a finalidade de um ser está na perfeita realização daquela capacidade que ele tem de mais nobre, a finalidade do ser humano é conhecer a Deus. O ser humano foi feito para a visão beatífica.